Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai mergulhar num universo de mistérios, ousadia e muito dinheiro. Desvendando os maiores roubos da história, você não vai acreditar. Quando a gente pensa em roubo, já vem logo na cabeça aqueles esquemas de filme, né? Joias, obras de arte, malas de dinheiro. É o básico do básico. Mas e se eu te contar que alguns dos maiores roubos da história envolvem coisas muito mais inusitadas? Coisas que fariam até o detetive Matraga coçar a cabeça. Desde objetos famosos que todo mundo conhece, até coisas que você nunca imaginaria que alguém teria coragem de roubar. Então, preparem o cafezinho, porque as histórias que eu vou contar são de deixar qualquer um boquiaberto. E a gente começa nossa saga com um clássico, o roubo da Mona Lisa. Um dos crimes mais audaciosos e intrigantes da história da arte. Sim, meus amigos, a Mona Lisa, obra-prima do Leonardo da Vinci, foi surrupiada do Museu do Louvre, em Paris, em pleno 1911. Um evento que chocou o mundo inteiro e deixou todos perplexos. E quem foi o responsável por essa audácia? Vincenzo Perugia, um funcionário do museu. Um homem comum que se tornou famoso da noite para o dia. O cara simplesmente escondeu a pintura debaixo da roupa, como quem não quer nada, e saiu tranquilamente pela porta da frente. Inacreditável, não é mesmo? A Mona Lisa ficou sumida por 2 anos. 2 longos anos em que ninguém sabia do paradeiro da obra mais famosa do mundo. O mundo inteiro em polvorosa, sem entender como alguém teve a coragem de roubar a obra de arte mais famosa do planeta. Manchetes de jornais, investigações intensas e nada de pistas concretas. E o Vincenzo, curtindo a companhia da musa lá na casa dele, só na maciota. Ele mantinha a pintura escondida em um baú, como se fosse um troféu pessoal. Mas a aventura do nosso amigo italiano chegou ao fim, quando ele tentou vender a Mona Lisa para uma galeria de arte lá na Itália. Ele achava que estava fazendo um favor ao país, devolvendo uma obra que, segundo ele, pertencia à Itália. A polícia foi acionada e a Mona Lisa finalmente voltou para casa, sã e salva. O Louvre respirou aliviado e o mundo celebrou o retorno da obra-prima. Essa história nos mostra que quando o assunto é arte, a realidade supera a ficção. A audácia e a simplicidade do roubo são dignas de um filme. Imagina a cara dos policiais quando viram a Mona Lisa ali, na maior cara de pau. Uma história que ficará para sempre nos anais da história da arte. Agora a gente viaja no tempo e no espaço, aterrissando em plena Segunda Guerra Mundial. Um período de caos e destruição. Durante o conflito, os nazistas, conhecidos por sua crueldade, também tinham um olho clínico para pilhagem, e saquearam uma fortuna incalculável em ouro, obras de arte, joias, tudo que viam pela frente. Eles não poupavam nada de valor, e essa história envolve um desses saques, o lendário trem de ouro nazista, um dos maiores mistérios da época. Reza a lenda que nos momentos finais da guerra, os nazistas, vendo o caldo engrossar, resolveram colocar tudo o que tinham de valor nesse trem. Ouro, joias, obras de arte, tudo que conseguiram saquear. Imaginem só a riqueza. Ouro, joias, obras de arte, tudo sendo transportado nesse comboio fantasmagórico. Um verdadeiro tesouro sobre trilhos. E o trem partiu para algum lugar nas montanhas da Polônia, um destino incerto e misterioso. E aí, meus amigos, a história se transforma num daqueles mistérios sinistros e fascinantes que a gente adora. O trem simplesmente desapareceu. O trem sumiu, evaporou. Ninguém nunca mais encontrou nenhum vestígio dele. Nenhuma pista, nenhum sinal. Desde então, a lenda do trem de ouro nazista se espalhou pelo mundo, alimentando a imaginação de caçadores de tesouros, aventureiros, historiadores e curiosos. Todos querem descobrir o paradeiro desse tesouro perdido. Quem nunca sonhou em encontrar um tesouro desses, né? Um achado que mudaria a vida de qualquer um. Será que ele realmente existiu? Ou é apenas uma história criada para alimentar a imaginação? Será que está escondido em algum lugar secreto nas entranhas da Polônia? Talvez em uma caverna ou bunker desconhecido? Ou será que tudo não passa de uma lenda? Ninguém sabe ao certo. O mistério continua, desafiando a lógica e a história.
e do mistério da Segunda Guerra Mundial, a gente aterriza em terras brasileiras, mais precisamente em Fortaleza, no ano de 2005, com um dos maiores roubos a banco da história do Brasil, o assalto ao Banco Central. Imaginem só a cena: um grupo de homens invade o Banco Central de Fortaleza, não pela porta da frente, mas por baixo da terra. Sim, eles cavaram um túnel. E não era um túnel qualquer. Era um túnel com 80 metros de comprimento, com direito à iluminação, ventilação, tudo muito bem planejado. Os caras se superaram na engenharia. E o resultado? Levaram cerca de 164 milhões de reais em cédulas. É dinheiro que não acaba mais. A ousadia dos ladrões chocou o país. A polícia iniciou uma investigação frenética para encontrar os responsáveis e recuperar o dinheiro. Vários membros da quadrilha foram presos, mas uma boa parte do dinheiro nunca foi recuperada. Dizem que está enterrado até hoje. O roubo do Banco Central de Fortaleza é um lembrete de que a realidade às vezes é muito mais surpreendente que a ficção. A cidade de Fortaleza nunca mais foi a mesma depois desse evento. O roubo virou assunto em todas as rodas de conversa, de bares a reuniões familiares. As manchetes dos jornais não falavam de outra coisa por semanas. A operação policial foi uma das maiores já vistas no país. E o túnel, hoje abandonado, ainda é uma lembrança física da audácia dos ladrões. Fortaleza acordou diferente depois desse roubo, com uma história que será contada por gerações. Preparem os seus chapéus de pirata e seus ganchos, porque agora vamos zarpar para alto mar em uma aventura no melhor estilo Piratas do Caribe. No século XIX, um navio da Marinha Americana, a fragata USS Essex, se viu diante de um desafio inimaginável: piratas. Em uma ação digna dos filmes de capa e espada, o USS Essex foi tomado pelos piratas, que fizeram a tripulação refém e desapareceram com o navio por meses. Os piratas, com um conhecimento naval impressionante, conseguiram despistar as autoridades e navegar livremente pelos oceanos com o seu novo brinquedinho. A Marinha Americana, é claro, não deixou barato. Uma busca implacável foi iniciada, com navios vasculhando os mares em busca de qualquer sinal do USS Essex. O navio foi encontrado, os piratas capturados e a tripulação resgatada. A história do USS Essex e sua breve, porém marcante, carreira pirata ficou para sempre registrada nos anais da história naval. E se você pensa que já viu de tudo nessa vida, prepare-se para se surpreender com a próxima história. O roubo que vamos desvendar agora envolve algo muito maior, muito mais pesado, e podemos dizer, muito mais metálico, uma ponte inteira. Em 2008, na Rússia, uma ponte de metal de 200 toneladas simplesmente desapareceu. E quando eu digo desapareceu, é desapareceu mesmo. Não sobrou nada, nem um parafuso. Um grupo de ladrões desmontou a ponte peça por peça e vendeu o metal como sucata. Os caras fingiram ser trabalhadores da construção civil, enganaram todo mundo, e quando as autoridades perceberam, a ponte já tinha ido para o ferro velho. O caso da ponte desaparecida é um lembrete de que, no mundo do crime, a criatividade e a ousadia não têm limites. E para finalizar nossa viagem pelos maiores roubos da história, voltamos no tempo até a Rússia de 1917, em meio ao caos e à revolução que derrubou o regime czarista. Nesse cenário de incertezas, um mistério intrigante tomou conta do país: o desaparecimento de joias da família imperial russa, incluindo a famosa coroa imperial. Com a queda do regime czarista, a coroa imperial, junto com outras joias da família real, simplesmente sumiu. A notícia do desaparecimento se espalhou como um rastilho de pólvora. Quem teria roubado a coroa? Onde ela estaria escondida? As teorias pipocaram. Alguns acreditavam que os bolcheviques teriam confiscado as joias, enquanto outros apostavam que elas estavam em posse de membros da família imperial que conseguiram fugir do país. Ao longo dos anos, algumas das joias foram recuperadas, mas a coroa imperial nunca foi encontrada. O mistério da coroa imperial russa serve como um lembrete de que o passado, muitas vezes, guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. E aí, pessoal?
Gostaram da nossa viagem pelos maiores roubos da história? De pinturas a pontes, vimos que quando se trata de crime, a criatividade humana não tem limites. Esses casos mostram que a realidade é muito mais surpreendente e ousada do que a ficção. Qual desses roubos te deixou mais boquiaberto? Conta pra mim nos comentários. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê na próxima aventura, explorando mais histórias incríveis e curiosas do nosso mundão.